Deus, quero cumprimentar todas com a paz do Senhor. O Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos aqui para a glória do nome do Senhor. Vamos estar aprendendo mais uma série de muitas que já aprendemos aqui, todas as sextas-feiras. Temos aprendido sobre personagens maravilhosas, mulheres de fé, mulheres que muito nos inspiram. E hoje nós vamos estar aprendendo com mais uma personagem. Com certeza vai muito nos ajudar, vai muito nos dar graça e força para a gente prosseguir. Eu quero estar convidando as irmãs para lermos a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2, Lucas 2. Lucas 2, vamos estar lendo 28, 29 e 30, depois vamos estar lendo 36 a 38. Está na mesma página aí. Vamos estar aprendendo sobre a profetisa Ana, uma mulher que viveu 84 anos na presença de Deus, consagrada a Deus, inspirada, um excelente testemunho, um excelente ensino, como uma água bem clara para o nosso entendimento. Glória a Deus por esse testemunho desta mulher. Vamos estar aprendendo sobre ela. Vamos ler então, irmãs? Lucas 2, vou estar lendo 28, 29 e 30, e logo depois 36 a 38. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Verso 36, a profetisa Ana. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus, em que estamos diante da Tua palavra, meu Pai, que é rica, Senhor, para alimentar a nossa alma, alimentar todos os irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Pedimos a Tua graça, Senhor, que o Senhor venha estar presente, nos abençoando e alimentando a nossa alma, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vemos aqui, nós lemos essas duas partes porque possamos estar entendendo melhor. Então nós vemos aqui, irmãos, como eu já falei, nós estamos aprendendo sobre várias séries, mulheres da palavra. Hoje nós vamos aprender com essa personagem extraordinária, com lições valiosas para o nosso crescimento espiritual. Está em Lucas 2, 36 a 38, vamos estar frisando o 38. Então nós podemos lembrar que na época do nascimento de Jesus, Ana já era avançada em idade. Ela não teve uma vida particularmente fácil. Todo o seu mundo foi devastado por uma tragédia quando ela era ainda muito jovem. Era da tribo de Assé, filho de Fanuel. Seu pai é citado para comprovação do registro genealógico. Então, nós temos muito poucos detalhes sobre essa mulher. A Bíblia ela não faz questão de falar nada no particular da vida dessa mulher. Ela vai estar frisando que ela era uma profetisa. Então, o que está em destaque aqui não é a Ana, mas o que está sobre ela, o mistério que está sobre ela. Ela era descendente da tribo de Assé. Os descendentes dessa tribo eram conhecidos por
preservar as suas histórias e proteger as suas tradições de família após família, principalmente depois do cativeiro. Só isso, a informação muito pouca que temos sobre ela. Em Lucas 2, 36 a 38, diz que ela tinha 84 anos. Vamos ver que ela era uma anciã, uma mulher bem avançada em idades, porém cheia do Espírito Santo, imensamente alegre, imensamente feliz, com uma personalidade maravilhosa, com um entendimento perfeito. Ela estava ali totalmente inspirada por Deus. Supondo que ela tenha se casado muito nova, na época das leis judias, as moças casavam muito novas. Elas casavam depois dos 12 anos de idade, os pais escolhiam seus esposos, certamente ficavam noivas, era muito cedo o casamento para as meninas daquela época. Então, certamente ela pode ter se casado a partir dos 12, ou os 15, ou 16, ou aos 20 anos. Vários historiadores querem fazer várias contas sobre isso. Só que a Bíblia afirma que ela tinha 84 anos de viuvez, que adorava ao Senhor. E ela viveu 7 anos com seu marido. Então nós vamos calcular mais ou menos, dá para entender qual a idade que essa mulher viveu. Então ela ficava noite e dia na casa do Senhor, adorando ao Senhor nessa idade. Então, se ela casou aos 13 anos, segundo alguns historiadores, e ela viveu só 7 anos, foi um casamento muito breve, muito rápido, ela viveu só 7 anos com seu esposo, e ela viveu 84 anos, está dando aí uns 104 anos de idade para essa mulher. Então, ela não era novinha. Só que naquela época não é como hoje, né? Hoje nós estamos assim, logo cedo já ficando muito fraco, né? Devido às alimentações que são terríveis. Naquela época, uma idade dessa aqui, como a irmã Clarissa pregou aqui sobre Sara, e Sara com 60 e poucos anos, seu esposo estava preocupado, porque era uma princesa, era uma mulher muito linda, né? Das pessoas invejarem aquela mulher. Então, a beleza é inexplicável, a saúde não tinha comparação. Mas era uma anciã, já com 104 anos de idade, porém cheia do Espírito Santo, adorando o Senhor dia e noite. Então, é lições maravilhosas para nós. Os descendentes dessa tribo, eles eram pessoas que protegiam as suas tribos, as suas famílias, família após família. Então nós vemos aqui, irmãos, que a viuvez naquela sociedade era extremamente difícil. Não era como hoje. Hoje existe a aposentadoria, naquela época não existia. Segundo algumas histórias, não sabemos se é verdade, muitos querem estudar de várias formas, né, descobrir muita coisa. Dizem que as mulheres que eram casadas naquela época, os seus esposos, quando falecia, os bens que tinham voltavam para a família do esposo. E ela ficava sem nada. Se ela tivesse filhos, ela era protegida pelos filhos. Então elas eram, a igreja tomava conta das viúvas. Então elas eram cuidadas pela igreja. Então era dessa forma que era a dificuldade das viúvas daquela época. Irmão, como está o som aí? Eu quero que vocês falem que de repente está bom? De repente está difícil de ouvir. Então era normal as moças daquela época ficarem viúvas e sofrer muito. Por quê? Os seus esposos, segundo as histórias, eles voltavam os bens para suas famílias se tivesse alguma coisa. E quando não tinha filhos, pior ainda, ela não tinha filhos, ela não teve o privilégio de ter filhos, que é um milagre maravilhoso, a geração de um filho, né? Ela não tinha filhos, essa mulher. Então, ela ficou 7 anos apenas casada, é muito breve o casamento dela, foi muito rápido. Então, ela ficou novíssima, uma menina novinha mesmo. Então, ela ficou o tempo todo solteira. Então, apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5,14, ele advertia as viúvas daquela época se casarem cedo. Primeiro que elas eram muito novas, né? Elas deveriam ter casa, ter filhos, ter esposo, cuidar das coisas, para que as suas mentalidades não ficassem vazias, para dar lugar ao inimigo. E certamente também era porque teria que ser cuidada pela igreja. Então, as viúvas que eram novas, o apóstolo Paulo advertia que elas se casassem, tornassem ter famílias, tendo filhos e casa, esposo, para preencher suas vidas, para não correr o risco de ficar de maneira leviana. E Ana não era nada disso, era uma santa moça de Deus. Não era uma viúva leviana, ela estava aos pés do Senhor. Então, é um mistério muito grande, nós vamos aprender aqui, o que Deus fez com a vida dessa jovem. O que Deus separou essa menina
para ser inteiramente cheia do Espírito Santo para ver o Jesus sendo apresentado no templo. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Então nós vemos aqui que Lucas diz que Ana, ela nunca se apartava do templo. Ela frequentava regularmente os cultos, noite e dia, em oração e jejum. Era uma mulher sedenta pela obra de Deus, sedenta pela causa de Cristo. Ela não via tempo ruim para estar na casa de Deus. Então isso é uma obra, irmã, específica que Jesus faz na vida dos teus servos, das tuas servas. Deus sempre vai procurar alguém que está à disposição, de coração aberto, para Ele chamar para uma obra como essa. Certamente essa jovem era bastante sedenta, e o Espírito Santo a separou para essa obra tão gloriosa. A partir do momento em que o seu marido morreu, ela passou a viver de forma integral no templo. Integral, dia e noite, olha só. Então, Lucas 37 dá a entender que Ana morava dentro do templo. O templo naquela época, irmãos, existiam muitos apartamentos. Por exemplo, no pátio em volta do templo existiam repartições de cômodos, tipo apartamentos para os sacerdotes ficarem ali, dormir, estudar, né? Existia ali uma movimentação e quartos separados, aposentos para as pessoas ficarem. Então ela certamente morava naquelas, bem próximo do templo, tanto que ela foi cedido para ela um aposento para ela morar ali. Certamente ela devia ser uma zeladora quando era mais nova, não se sabe. Agora, quando ela já está com a idade avançada, ela estava morando ali tranquilamente, de graça, devido o tempo que ela tinha para buscar o Senhor, para meditar, para orar, para buscar, para estar lendo, buscando. Então ela ficava diretamente no templo. Então dia e noite ela estava em oração e jejum, constantemente aguardando a esperança do Filho de Deus, o Salvador, que viria para restaurar Israel, restaurar Jerusalém. Ela estava aguardando assim de uma maneira maravilhosa, como muitas pessoas também estavam aguardando, umas de uma forma, outras de outra, mas ela estava de uma maneira assim, santificada, aguardando com muita fé o aparecimento do Salvador. E para a glória de Deus vamos aprender coisas maravilhosas que aconteceu. Então nós vemos aqui, irmãos, no primeiro ponto, privilégio dos sedentos e humildes servos do Senhor. São privilégios, não é para qualquer um, isso aqui é para quem é privilegiado, é alcançado pela graça de Deus, valoriza isso aqui. Então são privilégios dos humildes servos do Senhor. Em Lucas 2:38, nós vemos que aqui é o privilégio, né? Nós desistimos muito fácil, né, irmãs? Desistimos muito fácil da oração. Esse privilégio é para quem ora, para quem busca, para quem santifica, para quem está preocupado. É um privilégio muito grande. O problema, irmãos, não é começar a orar. O problema é terminar. É ir até o fim, é perseverar. Às vezes começamos a orar e desistimos muito fácil. O inimigo das nossas almas não desiste nunca. Ele vai sempre procurar oportunidade para atacar nossas vidas. Mas nós temos uma tendência muito forte de começar a oração, começar um propósito e ao mesmo tempo desistir, parar de orar, cansar, porque a oração ela traz batalhas espirituais. Nós temos que orar e vigiar ao mesmo tempo, porque os demônios vão se levantar, as lutas vão se levantar, vai vir problemas, vai vir dificuldade, as barreiras vão se levantar contra quem está orando. Por isso temos que orar e vigiar. Era isso que essa mulher estava fazendo, orando e vigiando, santificando a sua vida. Com certeza deve ter acontecido muitas dificuldades na vida dela, mas ela estava em constante oração e vigilância, aguardando o aparecimento do Salvador. Então, Deus nos deu uma arma poderosa que é a oração. Para quê? Para que nós possamos lembrá-lo das promessas que Ele nos fez. Mas será que Deus esquece de alguma coisa? Lógico que Deus não esquece. Quando Ele nos manda orar, e é por meio da oração que nós somos abençoados, somos galardoados, é nós que temos que lembrar, não é Ele que tem que lembrar, é gente que esquece, que Ele falou, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas a gente esquece disso. Então Ele mandou a gente orar
porque é por meio da oração que Ele vai nos abençoar, que as portas vão se abrir, que a enfermidade vai embora, que os demônios são repreendidos, que os nossos parentes vão ser salvos, aquelas pessoas que estão precisando de oração em vários lugares, é a sua oração que vai estar resolvendo muitos problemas. A gente está orando pelos nossos estados, pelos nossos presidentes, pelos nossos governadores, por tudo. É através da oração que Deus depende que nós oramos. Então, é um privilégio muito grande para quem está orando, para quem está buscando, porque através da oração somos mais do que vencedores. Então, nós vemos aqui Simeão, Lucas 2, 28 e 29, como já lemos aqui, e ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação de Israel, viu a solução ser resolvida, o problema foi restaurado, a vitória chegou para Israel, agora só pode despedir o teu servo em paz. Simeão era um santo homem de Deus, que estava no templo, orando, santificando e aguardando a manifestação do Messias prometido. Então ali também estava Ana. Eram dois senhores, avançados em idade, mas que estavam cheios do Espírito Santo, com a mente super pura e abençoada. Estava ali Ana, e no versículo 38 diz: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos sobre aquele menino. Então, interessante que a alegria que veio ao coração de Ana foi uma coisa assim extraordinária. Por quê? Porque ela estava orando. Imagina você estar orando por uma causa, pedindo por um propósito, por um desejo que você deseja muito no seu coração, e você ora, você clama, você chora, você suplica, e de uma hora para outra você recebe a vitória. Olha que coisa gloriosa, olha que alegria, olha que privilégio. Aí você fala assim: ai meu Deus, não, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Se eu olhar para trás, eu não vou entender como que eu suportei passar por tudo isso. Mas o Senhor me respondeu, porque o nosso Deus responde a oração, irmãos. Ele não, as suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão fechados para não nos ouvir. Ele está nos ouvindo, está ouvindo a sua oração, está verificando, analisando o teu coração, as tuas lágrimas. Ele está ouvindo a nossa oração. E às vezes não vai ser respondido no momento que nós queremos. E aí nós podemos fazer aquela oração que o salmista fez: Senhor, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Quando você está orando, você dobra o joelho achando que não vai conseguir, mas você levanta ali fortalecida, não é assim? Agraciada, leve, glorificando, porque o Espírito Santo te confortou, porque você chorou, você derramou suas lágrimas. Então é isso que o Senhor precisa fazer nas nossas vidas. E você levanta dali feliz e alegre. E você não está nem preocupado com aquilo que você está pedindo, porque a graça que veio sobre você é maravilhosa. A graça, ela serve para você todo o tempo. Se é na doença, se é nos momentos mais difíceis da sua vida, a graça é maravilhosa todo o tempo. Então a graça de Deus está sobre você, está sobre a igreja, está sobre nós. Nós não somos derrotados, porque Jesus nos garante a vitória. E é isso que Deus fez na vida dessa mulher. Ela muito se alegrou. Não que ela era uma profetisa que estava prevendo o futuro, mas ela viu e ouviu quando Simeão estava apresentando Jesus. Simples assim. E ela observou, ela viu: opa, cumpriu a promessa. Que maravilha, a minha oração, orei tanto por isso, chorei tanto por isso, e o momento chegou. Olha que bênção, irmã. Então ela viu, ela ouviu, então ela saiu assim, de maneira assim tremenda, falando para todo mundo, avisando todo mundo, todos que estavam aguardando a esperança do Redentor de Israel. Ela foi lá avisar um por um: olha, o Jesus chegou, o Salvador do mundo chegou. Irmãos, isso é maravilhoso, é saber, irmãos, que o Senhor, Ele é vivo, Ele é real. Você não é um zero à esquerda, a igreja do Senhor não é um zero à esquerda. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós não confiamos em homens, porque o homem é falível. Nós somos falíveis, nosso coração é muitas vezes enganador, mas o nosso Deus não, Ele é fiel. Ainda que você
esteja em falha, todavia Ele vai te amar, Ele vai te entender, porque você é pó, nós somos pó, somos cinza. Ele sabe muito bem que você foi feito do pó, e para o pó você vai tornar. Então a misericórdia de Deus é muito grande, irmãos, e no momento certo Ele vai realizar a obra. Às vezes você fala assim, mas por que o Senhor não me chamou mais cedo para uma obra? Às vezes pessoas são chamadas para a missão, ou como pastor, eles reclamam, por que o Senhor não me chamou mais novo? Porque eu poderia fazer muito mais. Mas nesses momentos você não teria condição de fazer nada. Então é no momento certo que o Senhor faz a obra. Às vezes você vai receber uma bênção e você vai estragar tudo, porque recebeu na hora errada. Não sabe da graça, não glorifica por isso, acha que não é nada. Então Deus prefere provar sua fé. Porque quando a bênção chegar, você fala assim, somente Deus fez isso. Você vai ver que não foi você que fez, foi Deus que fez. Então é isso que está acontecendo aqui na vida dessa mulher. Em Lucas 2,38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. Era justamente na hora que estava sendo apresentado o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E todos que estavam aguardando a redenção de Israel, ela foi avisar, um por um. Então é maravilhoso. As únicas pessoas, irmãs, que reconheceram Cristo foram pessoas simples e humildes. Jesus não se revelou para pessoas exaltadas, para pessoas que se acham que é melhor do que os outros, não. Ele se revelou para pessoas simples e humildes, mansa de coração, que estava disposta, que estava aguardando, que estava almejando pela sua presença. Ele vai se revelar para pessoas assim. Pessoas que estão almejando, pessoas que estão lutando em oração, que estão com o coração o tempo todo fervendo pela glória da presença do Senhor. Então ele se apresentou para quem? Para Maria e para José e para os pastores. Quem foram os pastores? Simeão e Ana. Pessoas simples e humildes. Infelizmente, existia muitos naquela época, aguardando Jesus chegar de uma forma pomposa, num cavalo branco, com um cinto de ouro, um grande legislador, um grande político, que ia resolver o problema de Israel. Mas Jesus nasceu de uma família pobre, simples, de camponeses. Então, olha só o que Jesus faz. É totalmente o contrário daquilo que o homem está pensando que é. Então, os únicos ricos poderosos que tinha naquele lugar era quem? Eram os magos, em Mateus 2, de 1 ao 12, os magos eram ricos, eram poderosos, eram estrangeiros, eram gentios, eram muito ricos. Eles foram os únicos também que o anjo avisou e eles viram. Mas não foi para eles que Jesus manifestou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, quem entendeu foi Maria e José, depois Simeão e Ana, homens santos, sedentos pela causa do Senhor. Então Ana, ela deixa um legado maravilhoso para todos nós. Ela deixa um legado que a gente deve seguir. Só existe essa história de Ana, por quê? Porque ela foi perseverante. Se ela não perseverasse em oração, em santificação, jamais estaria escrito isso aqui para a gente ler. Jamais, e nós estamos comentando sobre isso hoje, olha só. Quantos anos e anos que passaram, estamos falando aqui. Está vivinha aqui para nós essa história. Porque, irmãos, nem que você morra, a sua história não vai passar. Porque você vai estar deixando um legado. Nossa vida é valiosa diante de Deus. Estamos em Cristo. E tudo, não passa uma vírgula da sua vida que não tenha valor diante de Deus. As suas lágrimas têm muito valor. Os seus propósitos têm muito valor. Deus depende disto para fazer a obra. Porque é dessa maneira que a palavra de Deus nos instrui. Então, em Lucas 18, Jesus falou da necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Então, a nossa oração, irmão, não pode esmorecer. Você pode orar deitada, sentada, de joelho, em pensamento, onde você estiver. Você é templo e morada do Espírito Santo. Não tem demônio que vai impedir você orar. Tudo você pode, o diabo pode impedir, mas a oração não pode impedir, não. Porque até se você perder o seu fôlego, você perder a sua voz, a audição, a sua visão, mesmo assim você pode orar. Você pode clamar ao Senhor em pensamento, e os demônios cairão por terra. Então, nós não vamos esmorecer, a nossa vitória está na oração. Ela era uma profetisa, o título que ela recebeu.
mas ela não era profetisa igual se conhece hoje. E muitos estão deusando mulheres, pastoras, achando que são alguma coisa. Desse tipo de profeta, não. Ela era uma profetisa. O que Lucas quis dizer em profetisa? Que ela era uma profetisa. Por que ele quis dizer isso? Ele não estava dando a entender que Ana previu o futuro, que ela era uma mulher cheia de revelações, que ela revelava tudo, que era aquela que as pessoas procuram para revelar suas vidas. Não era esse tipo de mulher, não. Ela era profetisa porque ela levou o título de profetisa, porque ela era uma mulher que honrava a palavra e ensinava a palavra com verdade. Então ela recebeu o título de profetisa. Todo pregador, toda pregadora que prega a palavra de Deus com verdade é profeta, é uma profetisa. Se você louva para a glória de Deus, você é um profeta de Deus. Se você fala uma palavra para alguém lá onde ninguém está vendo, você é profeta de Deus. Então é esse tipo de profeta que nós precisamos, que a igreja precisa, que Jesus precisa. Profetas que antes de profetizar, ele ora, jejua, ele consagra. E quando ele vai para o campo de batalha, ele sabe que vai encarar enfermidade, pessoas endemoniadas, e vai ter que resolver o problema. Então esse tipo de profeta que Ana é. Uma profetisa que estava preocupada com a obra de Deus. Certamente Ana pode ter sido uma educadora, uma professora de mulheres. Certamente ela era uma mulher de experiência. Ela estava no templo ensinando as meninas mais novas, educando as mulheres recém-casadas, as mulheres casadas há muito tempo. Ela era um exemplo de testemunho. Então ela estava sendo como uma professora, uma tradutora do hebraico, pode ser. Então não há nenhuma confirmação de que ela era uma mulher cheia de revelação. Não tem nenhuma confirmação na Bíblia sobre isso. Glória a Deus. Ainda assim, ela é chamada de profetisa. Por quê? Porque ela tinha autoridade. Ela não era uma profetisa simplesmente porque alguém titulou ela profetisa, pastora, não. Ela tinha autoridade sobre ela. Ela tinha unção sobre ela. O mais importante não é Ana, mas é o que está sobre ela. É o carisma, é os dons, é a unção do Espírito Santo, é a autoridade que está sobre ela. Isso que tem importância. Então, ela era uma mulher digna de ser ouvida. Todos queriam ouvir, todos queriam estar, porque sabiam a vida que essa mulher tinha. Ela automaticamente recebeu um título de profetisa, porque tinha uma vida, tinha autoridade diante de Deus. Então, hoje vemos falsos profetas, pregadores, pastores, revelando mentiras, enganando o povo, iludindo crianças e adolescentes, mulheres intitulando pastora, porque sabe que os templos vão ficar assim de pessoas, vão lotar os templos de gente para ganhar muito dinheiro. Muitos estão andando de carro zero, comprando fazenda, comprando avião, mas com a fé do povo. Isso é mentira, isso é profecia falsa. E quando esses pastores caírem, essas mulheres falsas caírem, muitas pessoas vão se desviar também, porque receberam profecias que não são verdade, são mentiras. Imagina, já vi pessoas que se desviou e tem um pavor de crente. Por quê? Recebeu profecias que eram mentirosas, profecias que não se cumpriram, profecias que jamais se cumpriram. Vão falar coisas que Deus nunca mandou falar. A Bíblia diz que nós teremos aflições. Lógico que não vai faltar o necessário para nós vivermos. Lógico que vai ter bênçãos maravilhosas para a igreja, segundo a vontade de Deus, segundo a condição que eu posso receber. Lógico que existe os profetas de Deus usados por Deus, mas não esse tipo de profeta que nós estamos vendo. Se ligarmos a televisão, a internet vai estar lotado. Pessoas estão sendo filmadas subindo um monte, estão fazendo uma obra social, estão filmando, estão fazendo uma obra filantrópica, estão filmando, estão mostrando na mídia. Para que isso? Para que isso? Lógico e evidente que é para exaltar a você mesmo, mas está fora, está longe da presença de Deus. Nós vemos aqui que Jesus é o suficiente para nós. Jesus é o suficiente. Qualquer um outro propósito na vida que não seja para a glória de Deus está fora de foco. Está fora de foco. Ana vivia para a glória de Deus. A vida dela era para glorificar ao Senhor. Essa mulher nos deixa um ensino claro, com uma água bem transparente. É bem evidente, bem claro, não tem dúvida sobre o que ela deixou. Deus, e não nós,
Não nossos interesses deve ser o centro da vida. Vivemos para Ele e não para nós. Vivemos e morremos para Ele. Paulo falou assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós vivemos de acordo a honrar o nome do Senhor. Somos dele, vivemos para Ele, para a glória dele. Então, irmãos, nós vivemos justamente para glorificar o nome do nosso Deus. Somos dele, abençoados, criados, sustentados por ele. Tudo é para a glória dele. Nós não valemos nada. O importante não é você. Você é um vaso, mas o importante é o que está dentro do vaso. O importante não é o que eu sou, mas o que está dentro de mim. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, a verdade de Deus. Isso é importante. Isso tem valor. Esse vaso que tem valor, é o que está dentro do vaso. O vaso é para ser usado para colocar alguma coisa. E você é vaso de honra, vaso que carrega a palavra de Deus, vaso que tem atitude, que tem caráter, formado aos pés de Jesus. Isso que é importante. Se comemos ou bebemos, seja para a glória de Deus. Trabalhamos, descansamos, casamos ou ficamos solteiros, temos filhos ou não temos, educamos nossos filhos, tudo isso é para a glória de Deus. Não é para nós. Tudo isso não é nosso. Nossos filhos não é nosso, é de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Então tudo tem que ser apresentado a Deus, que é para a glória dele. Nosso Deus é maravilhoso, devemos orar a Ele, deleitar nele todo o tempo. E Ele se deleita em nós, Ele deleita em você, Ele te ama. Ele te ama como a menina dos seus olhos, e ai de quem tocar em você. Ai de quem atrapalhar a sua vida espiritual de alguma forma capciosa. Porque você é como a menina dos olhos de Deus. Jesus deleita em você, assim como o noivo deleita na sua noiva. Ele ama a igreja. Ainda que somos falhos, ainda que somos às vezes, muitas vezes fracassados, mas o Senhor Jesus nos ama, nos abre porta. Ele abençoa, Ele alegra o nosso coração. Esse é o Jesus que nós servimos, por isso que estamos aqui. Por isso que essa igreja não para, irmãos, porque o Espírito Santo está sobre nós, está sobre a igreja, está ungindo a sua mente, te dando entendimento para você saber onde tem falso profeta. Temos que sair fora disso, irmãos, porque podemos perder a oportunidade de sermos arrebatados para o céu. O Senhor vai nos levar, ou através da morte, ou o arrebatamento da igreja. Estamos aguardando para vermos essa glória, assim como Ana viu Jesus sendo apresentado no templo. Ela viu a redenção de Israel. Ela não pôde ver o ministério de Cristo. Foi 30 anos depois. Certamente ela partiu, essa mulher. Mas ela partiu assim: eu vi a glória de Deus. Então isso o Senhor tem para nós. Nós vamos ver a glória dele. Nós vamos ver o nosso Deus face a face. Nós vamos contemplar a glória do nosso Deus. Então é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é maravilhoso e nos ama. Devemos fazer sempre, de todas as batalhas que estamos enfrentando, irmão, seja boa ou seja ruim, um motivo de oração, um motivo de glorificar. Infelizmente, existem muitas irmãs e irmãos que nos momentos de lutas não querem orar, querem questionar, querem falar, querem bater papo, querem contar para todo mundo, menos para Jesus. Mas o momento das batalhas é o momento de transformar em bênçãos, em vitórias, porque é o momento que Deus está tratando com você. Esse momento que você deve dobrar o joelho e orar, falar com o Senhor: Senhor, obrigada, Jesus, essa luta está travada, mas eu sou tua serva, sou tua filha, a tua graça me basta. Isso que Jesus quer, irmãos, Ele é glorificado. E quando você levanta ali fortalecida, vencedora, batalhando ao lado de Cristo. Foi isso que Ana fez, ficou ao lado de alguém que pôde em tudo suprir a sua vida, não te faltou nada. Então Ana, ela foi consagrada. A consagração, irmãos, é uma coisa interessante, né? Quem é consagrado jejua, mas nem sempre quem está em jejum é consagrado. Dá para entender isso? O jejum às vezes se torna um legalismo, né, na nossa vida. Então Deus não está querendo isso. Consagração. Automaticamente quem é consagrado vai jejuar, porque quem está consagrado tem mais prazer nas coisas de Deus do que na comida. Mas nem sempre quem está em jejum está consagrado.
Então nós vamos aprender também um pouquinho aqui sobre o que é a consagração. Existe um chamado específico. Deus quer que todos sejam consagrados. Todos nós somos consagrados. Porque quando você é consagrado é porque você aceitou Jesus. Então você foi separada, você foi instruída a andar de uma forma diferente do mundo. Então você é consagrada. Você tem uma mente de Cristo. Você pensa as coisas do céu. Você anda no caminho que te leva para o céu. Você é consagrada. Separado, significa isso. Mas existe uma consagração específica. Vamos falar que o Senhor te chamou dentro do chamado, te chamou pela segunda vez. Você foi chamado para ser salva, e agora Ele te chamou para uma obra específica, para algo maravilhoso, que Ele vai te chamar para você fazer. Então esse é outro tipo de consagração, além da consagração que já temos, que é santos, separados, para servir o Senhor. Às vezes você está na rua, e você não está em jejum, você não está fazendo nada, mas surge lá alguém que precisa de oração, o demônio manifesta. Ué, você não vai expulsar? Deus não vai te dar graça? Lógico que vai, com certeza, porque você tem uma vida consagrada, você é uma santa de Deus. Os discípulos questionaram com Jesus, por que os demônios não saem? Por que a gente ora e os demônios não saem? E Jesus ia lá e expulsava os demônios e saía. Jesus falou, olha, essa caça de demônios só sai com oração e com jejum. Não significa que você tem que estar em jejum para expulsar demônio. Às vezes você está na sua casa almoçando e alguém te chama para orar para alguém. Você vai largar ali ou outra coisa e vai atender e Deus vai fazer a obra. Porque é Deus que vai fazer, não é você. Então nós somos já consagrados a Deus, somos separados para viver na presença de Deus. Agora existe um chamado específico que Deus chama quando Ele quer, no momento que Ele quer, para fazer uma grande obra. Algo maravilhoso, que só Deus pode fazer isso, mas ninguém consegue. Você pode falar assim, eu vou jejuar a semana toda. Você começa, daqui a pouco você desanima. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele não te chamou especificamente. Vai chegar um momento, daquele momento que o céu se abre, você tem mais prazer no jejum, na oração, do que na própria comida, porque chegou o momento, Deus abriu a grande porta, e grande obra será feita. Foi o que aconteceu na vida de Ana. Ana foi chamada de maneira específica para estar orando, intercedendo, até que o Salvador fosse apresentado no templo. Então, nós vemos aqui, parece que Deus permitiu um evento extremo na vida dessa mulher, de tal maneira que a conduziu um propósito exigido, uma dedicação total para ela. Deus separou essa mulher de uma maneira tremenda, a ponto dela se deleitar somente na presença de Deus. Certamente ela devia comer uma comidinha, tomar um cafezinho, mas esse não era o principal para ela. O principal era estar orando, buscando. Ela era uma pessoa que vivia assim, deleitando na presença de Deus. Era uma mulher notável, todo mundo conhecia essa mulher. É uma santa de Deus. A Ana, olha só, foi colocado o nome sobre ela, profetisa Ana, sendo que ela nem era uma mulher de revelação, era uma mulher que ensinava as outras mulheres. Olha só, o que é que nós estamos aprendendo? É isso que Jesus tem em nós, irmão, é isso que nós vivemos. Não é diferente das nossas vidas. Então vamos ficar firmes, vamos pegar os exemplos dessa mulher aqui, porque o que o Senhor falou vai cumprir. O que o Senhor tem falado, o seu coração tem queimado, você está à disposição, é Deus que está falando com você, é o Espírito Santo despertando. Então abraça isso aí, não abre mão disso aí não, não deixe sair da sua mente não. Segura isso aí para a glória de Deus, porque Deus vai te capacitar mais e mais para esse objetivo. Então nós vemos mais um pouco aqui sobre essa mulher, e o que aprendemos também com ela, irmãos, que o que define as nossas vidas é o quê? O que define as nossas vidas? O que define as nossas vidas não está registrado em nenhum documento. Não importa de qual família que você veio, qual o bairro que você está, onde você cresceu, qual é a cultura, não está registrado no certidão de nascimento, não está no RG, não está. Então, o que define as nossas vidas não é isso, não é nada disso, irmãos. Isso é tudo coisa da terra. O que define as nossas vidas é justamente o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, a nossa identidade, ela está firmada em quem? Em Deus. A nossa identidade está firmada em Deus. Porque nascemos porque Ele permitiu e vamos partir a qualquer momento, segundo a sua vontade. Então vivemos para a glória dEle. Precisamos reconhecer, irmãos, que somos seres eternos. Não somos resultados humanos.
como resultados dessa terra, nós somos resultados divinos. Nós somos resultados das mãos de Deus. Quando quisermos descobrir a verdade sobre nós, devemos procurar em quê? Em Deus. Quando você quiser descobrir alguma coisa sobre você, quando você começar a pensar um monte de coisa assim, tentar dar aquela mexida lá na sua vida, comece a buscar isso em Deus. Comece a clamar ao Senhor, comece a falar com o Senhor: Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E comece a questionar com Deus, você vai ter resposta. Tira um momento, quando não tiver ninguém dentro de casa, ou você está sozinha, entra no seu quarto, fecha sua porta, dobra o joelho, fala com Ele: Senhor, por que isso? Por que aquilo outro? E o Senhor vai te responder. Porque a sua identidade está em Deus. Você está aqui por causa de Deus. Você está respirando por causa de Deus. Então, a sua vida, a minha, a nossa vida está em Deus. Nós não somos nenhum projeto dessa terra. Nós somos projetos eternos. Nós não morremos. Saímos dessa vida, mas vamos encarar uma vida melhor. Essa vida vai passar para darmos continuidade a uma vida maravilhosa ao lado do Salvador. Está nos aguardando. Então a nossa identidade está firmada em Deus. Precisamos reconhecer que somos seres eternos. A mulher samaritana encontrou água viva. Então nós temos que procurar na fonte certa. Às vezes estamos procurando aliviar nossas aflições em fontes erradas. Estamos indo em lugares errados. Às vezes procurando uma igreja que faz um barulhão, que vai falar, que vai te estimular uma alegria, que você vai ficar emocionada, vai chorar, vai levantar a mão. Não é nada disso. Às vezes você está olhando no espelho falso, que está mostrando você por fora, mas Deus conhece você por dentro. Ele conhece o seu coração, Ele sabe do que você precisa. Então, Ele é a fonte certa, Ele é o lugar certo. No templo de Deus, na presença de Deus, sim, Ele vai responder, porque você não é qualquer pessoa, você faz parte da presença de Deus. Precisamos reconhecer isso. Quando quisermos descobrir, vamos descobrir em Deus. A mulher samaritana descobriu, no momento assim que ela estava fugindo de algumas mulheres que questionavam a sua vida, porque ela tinha 5 maridos, o que ela tinha também não era seu marido. Ela falou: se cabe uma coisa, eu vou buscar água ao meio-dia. E ela chegou lá no Poço de Jacó. A irmã Miriam falou sobre isso aqui já, sobre essa personagem maravilhosa. Então ela encontrou com Jesus ali. Então Jesus vai sempre procurar as pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, que não estão felizes com este mundo, que está procurando alguma felicidade, mas não sabe o que é. Jesus depara com você e fala: eu estou aqui, eu sou a água viva. Então aquela mulher, ela encontrou uma fonte que mudou a sua história. Mudou a história daquela mulher, a partir do momento que ela encontrou com Jesus. Então, muitos estão buscando em fontes erradas. Estão olhando a sua aparência em lugares errados. Mas o lugar certo é a fonte, que é Jesus. Ele sim sabe todas as coisas sobre nós. Deus não muda propósito, mas Ele muda rotas. Ele mudou a rota daquela mulher. Precisava de uma mulher ali em Samaria, uma missionária, e mudou a rota daquela mulher. Olha que coisa gloriosa. Quando Jesus chega nas nossas vidas, tudo muda. Então Ele mudou a história daquela mulher, Ele mudou as rotas, não os propósitos. Deus tirou o esposo de Ana para fazer daquela mulher uma santa, fazer uma mulher consagrada. Deus, se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer isso, para que o nome dele seja glorificado. Então Ele permitiu que Jonas foi parar no ventre do peixe. Permitiu que Moisés foi levado, jogado lá naquele rio, foi levado ao palácio, depois voltou para libertar o povo. Depois Moisés deparou com a sarça ardente. E Deus falou com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Olha o que é que Deus faz, olha o rebuliço. Então Deus vai fazer, Deus faz, porque é necessário fazer. Ele precisa dos seus profetas na terra, para fazer a sua obra. Então Ele não muda propósito. Nós estamos indo em um projeto de vida, parece que está tudo muito certo, maravilhoso, só falta caminhar nesse caminho, né? Tudo correto, tudo certinho, na vida material, profissional, emocional, espiritual, está tudo certo. De uma hora para outra, Deus chega lá e muda tudo, porque tem que mudar, porque está tudo errado. O caminho, você está fazendo tudo certinho, Deus não está fazendo errado não, está tudo certo, só que está quebrando princípios, está saindo fora do que Deus tem, está fazendo algo, está queimando as etapas, que não é agora. Às vezes você está querendo ser um empresário fora do tempo, não é agora, porque se Deus te dá, você vai desviar, então vai ter que sofrer um pouquinho, para depois chegar aonde você quer. Deus está te preparando para isso.
É igual a criança que está aprendendo a comer. Você não pode dar um prato de comida na mão dessa criança, borrar a cara toda, não é assim? Tem que dar na boquinha com o maior cuidado. Assim somos nós. O Senhor não pode nos dar o que nós queremos na hora que nós queremos, não. Nós vamos fazer uma bagunça. Vamos destruir tudo, vamos jogar fora tudo. Então Deus não faz assim. É no tempo dele, Ele vai fazer na hora dele. E quando Ele fizer, é para a glória dele. Você vai poder glorificar o Senhor, porque Deus está fazendo algo maravilhoso. Então, esses planos são mudados. Deus chega para você e diz, pode parar com tudo isso, porque eu tenho para você um plano diferente. Deus faz assim, e a gente não entende. Então, Ele faz assim, e a glória é toda dele. Então, nós vemos que devemos descobrirmos quem somos. Já parou para analisar quem você é? Para que você foi chamado? Por que você está aqui? Por que esse rebuliço todo da sua vida? Por quê? Tem que fazer uma análise disso aí, uma retrospectiva da nossa vida diante de Deus. Então devemos descobrir quem somos de verdade em Deus. Por que existimos? Faça essa pergunta para Deus. Por que estamos aqui? Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Enquanto não entendermos a vontade de Deus em nossa vida, irmãos, vamos sempre estar confusos, sem entender nada. Porque você não sabe qual é a vontade de Deus na sua vida. E como é que eu vou descobrir a vontade de Deus na minha vida se eu não oro, se eu não procuro a fonte certa, se eu não me esforço? Porque o caminho é apertado, irmãos. O caminho do céu não é uma porta larga, não. São poucos que vão passar por ele. Tem muitos crentes numa porta larga, fazendo o que quer. Mas Deus um dia vai falar para ele, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu não vi vocês. Eu não vos conheço. Então o caminho do céu é um caminho justo, um caminho apertado, é um caminho de oração, de renúncia, é um caminho de que você tem que renunciar ao seu eu, o seu ego, para você conhecer Jesus. E aí você vai ter uma segurança na sua família, na sua vida familiar, em tudo, porque você está trilhando os caminhos retos, os caminhos apertados do Senhor. Foi isso que Ana fez, e Ana chegou aos 84 anos com a mente lúcida, com uma mentalidade maravilhosa, entendendo tudo. Ela poderia estar com mal de Alzheimer, né? Mas estava perfeita. Olha que coisa gloriosa. Olha o que é que Deus faz. Então, irmãos, a palavra de Deus é remédio para nós. Ela cura nossas enfermidades. Quando você ora ao Senhor, quando você busca ao Senhor, as enfermidades vão embora. O Senhor repreende, porque precisa de você. Você é templo e morada do Espírito Santo, não é templo de doença, não. Lógico que vai vir as enfermidades para provar nossa fé, e vamos partir através das enfermidades também, mas somos templo e morada do Espírito Santo. Você pode repreender a enfermidade, porque eu já repreendi a enfermidade em mim, em pensamento, e ela saiu, em nome de Jesus, porque eu não poderia faltar aos cultos, Jesus me curou. Então, assim o Senhor faz, não é diferente, acontece com as nossas vidas. Então, irmãos, o problema todo é que muitos estão equivocados com a sua maneira de ser. Ou ele tem uma autoestima lá em cima, ele é uma pessoa assim muito generosa. Eu sou muito bonzinho, eu sou uma pessoa muito boa, tenho um coração bom, né? Então a autoestima dele está lá em cima. É um perigo isso aí. Ou então, subestima. Ele acha que não vale nada, que o que você é, nem o que você é, você merece. Eu não valo nada, não estou com nada, não era para me existir, reclama de tudo está ruim, né? É igual aquele homem que estava lá no deserto, morrendo com o sol muito quente, e aquele sol terrível sobre ele, é tipo a pessoa que é levada à depressão. Muitos crentes podem estar com depressão, e tem acontecido isso. Então ele disse assim, o sol é muito bom, é maravilhoso, para a humanidade é uma bênção, mas para mim não vale nada. Então, muitos estão falando, dizendo que Deus é bom para você, mas para ele não presta. Então, nós não podemos estar acima da média e nem abaixo da média. Nós temos que estar no patamar, no meio. Glorificar Deus em tudo. Se a prova está batendo na sua porta, glorifica Deus. É uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer em graça e em conhecimento da palavra. Então, não podemos achar que somos coitadinhos, não, irmãos. Nós somos servos de Deus. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de tudo, e no momento certo, tudo vai se cumprir de uma forma maravilhosa. Deus, Ele é maravilhoso. Então, quando tivermos, nós temos uma tendência muito grande, irmãos, não podemos achar que estamos satisfeitos com essa vida,
ou que nós estamos muito bem. Nós devemos pedir a Deus para nos despertar, para a gente abrir o nosso olho espiritual, para a gente orar, para a gente buscar, porque as coisas do mundo estão a cada dia mais piorando. Então nós vemos aqui, quando tivermos uma consciência dessa forma, que devemos melhorar, que devemos buscar mais o Senhor, então aí nós vamos crescer em graça e em conhecimento da palavra. Aí sim nós vamos entender, vamos ficar irados, aborrecidos com o nosso pecado, com a nossa falha, com a nossa negligência. Mas isso o Espírito Santo nos leva. E quando isso vai acontecer? Quando você tem chance de pecar. Porque os que são santos santifiquem mais, e os que são sujos, sujam-se mais. Qual é o momento que a gente tem mais chance de santificar? Não é quando a bandeja está na nossa frente do pecado? Não é quando você está diante do computador lá, com liberdade para fazer um monte de coisa errada? É a oportunidade que você tem de santificar a sua vida, sair fora disso. É a oportunidade que você tem de errar no seu trabalho, de pegar aquilo que não é seu, está mexendo com dinheiro, alguma coisa assim. É a oportunidade que você tem de mostrar para Deus: eu sou santo, eu não posso tocar nisso. Então é a oportunidade, irmãs, que muitos estão abraçando para errar, mas tem uma multidão abraçando para acertar, porque estão cheios do Espírito Santo. Eles têm temor do Senhor na sua vida, eles são guardados por Deus para honrar o nome do Senhor. Então é isso que nós aprendemos com Ana, uma mulher santa, consagrada a Deus, que o Senhor pôde contar com ela para fazer uma grande obra. Então, irmãos, se pegar a nossa imagem e comparar com a imagem de Deus, vamos ver que nós estamos bem longe de Deus. Nós precisamos muito para crescer. Então aí nós vamos entender. Aí o profeta Isaías, ele fala, Isaías 6, versículo 5, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Então quando nós achamos que nós estamos muito bem, irmão, porque a gente não conhece Deus. Porque se a gente se aproximar de Deus, nós vamos ver que nós estamos mal, mas muito mal. Porque quanto mais você conhece Deus, mais você vê o seu pecado, mais você entende que você está morrendo, que você precisa crescer, que você é um pecador. Então, quando você vê um crente que está mostrando enxurrado de poder, de santidade, e em nenhum momento se humilha, é muito perigoso. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos que nós precisamos crescer, porque o nosso Deus, a santidade de Deus mostra o nosso pecado. A santidade de Deus revela o nosso pecado. Então, nós aprendemos maravilhas com essa mulher. Nós estamos aproximando aqui, irmão, da conclusão, vamos estar concluindo aqui. Vemos que a profetisa Ana é uma dessas mulheres valorosas. É uma mulher dessas que exalta a Deus, que glorifica a Deus. Como muitas profetisas nós encontramos na Bíblia, no Velho Testamento, como Débora, como Miriam, como Hulda. Muitas mulheres que foram usadas, que foram santificadas, separadas, que apenas cantou um louvor e foi considerado como uma profeta, uma profetisa. A Bíblia pouco fala dessa mulher Ana, somente 3 versículos vai falar sobre essa mulher, mas é o suficiente para discorrer um pouco da sua vida, do seu caráter e das suas qualidades. Poucos versículos vai dar para a gente aprender muito sobre essa mulher. Coisas gloriosas. Deixou para nós um grande legado de perseverança, uma inspiradora de vidas, dedicada a Deus. Essa mulher, ela tinha um exemplo de vida. No templo, ela alimentava o seu espírito. E a sua alma era satisfeita. Então, na presença de Deus, irmão, nós vamos alimentar nossa alma. Nós vamos preencher o nosso espírito, o vazio do nosso coração será resolvido na casa de Deus, na presença de Deus, lá na sua casa, onde você estiver. Na presença de Deus, o nosso vazio será preenchido. E essa mulher, ela preencheu a sua vida o tempo todo na presença de Deus, por uma inspiradora. Então, ela citou o Salmo 16, versículo 11, podemos citar esse salmo para lembrar dela. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Salmo 16, versículo 11. Então, na presença de Deus há plenitude de delícia, de alegria, de segurança, de proteção. Deus, Ele é maravilhoso. Tu me farás ver os seus caminhos. Somente os que esperam com fé é que consegue ter plena comunhão e revelação profunda da parte de Deus.
No templo e na presença de Deus podemos derramar nossa alma, o nosso coração, as nossas lágrimas, podemos chorar nos pés do Senhor, e você vai levantar dali satisfeito, feliz, glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãs? Vamos orar, irmãos, essa palavra que o Senhor nos deu até agora, vamos ser gratos ao Senhor por esse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, Senhor, que muito alimenta a nossa alma, que possamos, ó Pai, pegar os exemplos dessa mulher e prosseguir nessa caminhada com a misericórdia do Senhor, que é grande, meu Pai. Abençoa as tuas filhas que estão aqui, as demais que não puderem estar aqui, meu Pai. Tome em tuas mãos nossas vidas, ó Pai, fica conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.